Olá! O vídeo de hoje, ele é sobre equação do primeiro grau. E esse vídeo, ele é a pedido de uma amiga minha queridíssima, a Rebeca Evelyn, lá de Itapuã do Oeste, Rondônia. Então, olha só, quando a gente fala em equação do primeiro grau, a gente tem que ter em mente que toda equação, ela possui pelo menos uma letra, que nesse caso nós chamamos de incógnita ou de variável. E também sempre haverá um sinal de igualdade. E é justamente esse sinal de igualdade que nós utilizamos para poder encontrar o valor dessa letra, que é justamente o objetivo da equação. A equação é um cálculo matemático que utilizamos para encontrar um valor oculto, que nesse caso ele é simbolizado por uma letra, tá bom? Pode ser X, Y, A, B, C, ok? Isso não interfere. Então, olha só, nesse caso nós temos aqui o primeiro exemplo, x mais 4 igual a 8. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer inicialmente? Isolar x. Isolar como? Com a igualdade. Vou deixar ele sozinho antes da igualdade. E esse 4 aqui, que está antes da igualdade, eu vou ter que trazer ele para depois da igualdade. Então, olha só, eu vou repetir o 8 que já está depois da igualdade. E quando eu trouxer esse 4 para depois da igualdade, o que vai acontecer? O sinal dele também vai inverter. Eu não inverti ele de lado, então eu vou inverter o sinal. Então, a gente precisa ter em mente o oposto dos sinais. O oposto de qualquer número positivo é ele mesmo negativo, ou seja, o oposto de mais é menos. Então, nesse caso, eu repeti o x, eu repeti o 8 que já estava depois da igualdade e transferi o 4 que estava antes da igualdade para depois. E quando eu fiz essa transferência de lugar, de antes para depois da igualdade, eu também vou mudar esse sinal. Se era mais, vai ficar menos. Caso fosse menos, agora ficaria mais. Então, agora basta a gente resolver. X vai ser quem? 8 menos 4, que nesse caso é 4. Ok? Eu tenho aqui mais outros 3 exemplos. Vou passar aqui para o segundo exemplo. Olha só, como eu já falei, toda equação, ela possui pelo menos uma letra, que é no caso quem a gente está procurando, e o sinal de igualdade. Eu vou precisar isolar esse x, deixar ele sozinho antes da igualdade. Então, pronto, x vai ser igual. Vou repetir o 90. E esse 3 que está aqui antes do sinal de igualdade, eu vou trazer ele para depois do sinal de igualdade. Então, olha só. Lembra que eu falei que a gente inverte o sinal? Nesse caso, eu vou inverter a situação dele. Aqui, ele está dividindo o x. É x dividido para 3 igual a 90. Nesse caso, eu não vou mais dividir. Quando eu trouxer o 3 para depois da igualdade, eu vou multiplicar. Por quê? Porque o inverso da divisão é a multiplicação. Da mesma forma que o inverso da multiplicação é a divisão. Nesse caso, quem vai ser o x? X vai ser a multiplicação de 90 por 3. 90 vezes 3, 270. Ok? Existe aqui mais outros 2 exemplos que nós iremos fazer aqui agora. Olha só, eu tenho aqui 3x igual a 30. Lembra que eu falei que a gente precisa isolar o x? Então, eu vou deixar aqui, ó, o x sozinho antes da igualdade. Vou repetir o 30 que já está depois da igualdade. E esse 3 que está aqui antes da igualdade, eu vou trazer para depois da igualdade. O que o 3 está fazendo aqui com o x? Ele está fazendo o quê? Está somando, está subtraindo, está dividindo, está multiplicando, está o quê? A gente precisa saber.
Por quê? Porque quando a gente troca ele de lado, a gente vai inverter. Ou seja, 3x é o quê? Nada mais é que 3 vezes x. Então, quando a gente trouxer ele para o outro lado da igualdade, lembra que eu falei que o inverso da divisão é a multiplicação? E o inverso da multiplicação é a divisão? Então, nós vamos trazer ele para o outro lado dividindo. Nesse caso, quem vai ser o x? X vai ser 30 dividido para 3, ou seja, x vai ser 10. Ok? E aqui no último exemplo do dia, desse vídeo, eu tenho o quê? Eu tenho x menos 5 igual a 12. Quem eu vou ter que mudar de lado? O menos 5. Então, eu vou deixar o x sozinho antes da igualdade. Vou repetir o 12 que já está depois da igualdade e vou trazer o 5. Quando eu trago o 5 para o outro lado, eu vou inverter esse sinal. Como ele era negativo, agora vai ficar positivo. Então, quem vai ser x? X vai ser 12 mais 5, que é 17, ok? Espero ter ajudado com esse vídeo. Mande suas dúvidas e se inscreva no canal. Deixe seu like.